São 17 horas em Paris e Luanda, 16 em Bissau e São Tomé, 15 horas na cidade da Praia. Está a ouvir RFI em português. Neide Ribeiro. Em Angola, organizações cívicas alertam para um ambiente de intimidação, perseguição e agressão protagonizados alegadamente pela polícia contra os taxistas promotores da greve de segunda-feira e reprovam também os atos de vandalismo e a parcialidade e manipulação dos órgãos públicos. Moscovo acolhe esta sexta-feira o primeiro encontro bilateral entre representantes da Turquia e da Arménia desde 2009. O controle do enclave de Nagorno-Karabakh por parte do Azerbaijão terá ajudado a desbloquear a situação. Estes são alguns dos assuntos que vamos desenvolver. No controle técnico desta emissão está Dusko Sekulic e o jornal começa agora. RFI, as vozes do mundo. Em Angola, organizações cívicas alertam para o ambiente de intimidação, perseguição e agressão protagonizados alegadamente pela polícia contra taxistas promotores da greve de segunda-feira e reprovam os atos de vandalismo e a parcialidade e manipulação dos órgãos públicos. 3 taxistas foram condenados a 3 meses de prisão, supostamente por estarem implicados nos atos de vandalismo e incidentes que decorreram em Luanda na segunda-feira. O relato é do nosso correspondente Avelino Miguel. As divergências entre as associações de taxistas que protagonizaram a greve da passada segunda-feira, que originou tumultos violentos na capital angolana, e as autoridades de Luanda, continua. O Tribunal Provincial de Luanda, que iniciou um julgamento sumário de mais de 7 dezenas de detidos pela polícia, decidiu libertar 72 réus por insuficiência de provas do seu envolvimento nos tumultos e condenou 3 com penas de 3 meses de prisão suspensas. As associações de taxistas que ameaçaram continuar com os protestos se os seus filiados detidos não forem libertados, têm hoje uma reunião agendada com a governadora de Luanda para discutir o caderno reivindicativo de 7 pontos apresentado às autoridades. Entre as reivindicações destacam-se a profissionalização da atividade de táxi, o fim das interferências da polícia na sua atividade, a aprovação de um regime de segurança social e a reparação das vias rodoviárias degradadas da cidade de Luanda que dificultam a mobilidade. A greve, que também continua a provocar mútuas acusações entre o partido governante, o MPLA, e a oposição liderada pelo partido UNITA, pode ser retomada pelos taxistas, caso não seja alcançado um acordo com as autoridades de Luanda, segundo as associações. Avelino Miguel, Luanda, RFI. O secretário de Estado da província de Nampula, vizinha de Cabo Delgado, em Moçambique, Meti Gondola, apelou à população para que esteja vigilante face a sinais de alastramento da insurgência no norte do país. O secretário de Estado pede que a população controle as entradas, saídas e atividades na comunidade para garantir que a província de Nampula esteja segura. O discurso de Meti Gondola surge numa altura em que se registram sinais de alastramento da insurgência para a província do Niassa, vizinha do Cabo Delgado, com ataques esporádicos a pontos recônditos que já provocaram uma fuga de cerca de 3.000 pessoas destes locais. Em Cabo Delgado, onde, segundo o Ministério da Educação, pelo menos 8 professores foram mortos e mais de 123.000 alunos do ensino geral foram afetados em 2021 pelo conflito armado que se vive em Cabo Delgado. A Etiópia pediu a abertura de um inquérito sobre os comentários do diretor-geral da Organização Mundial de Saúde sobre a situação humanitária em Tigray, a região norte da Etiópia, da qual ele é originário. Tedros Ghebreyesus terá afirmado que em nenhum outro lugar do mundo somos testemunhas de um inferno semelhante ao de Tigray. Fim de citação, acusando ainda o governo de estar a negar acesso a alimentos, medicamentos e tudo aquilo de que necessita a população para sobreviver. O governo etíope acusa o líder da Organização Mundial de Saúde de apoiar a Frente de Libertação do Povo Tigray, um partido que governou a Etiópia durante quase 2 décadas, até à chegada ao poder do atual primeiro-ministro Abiy Ahmed em abril de 2018 e de cujo regime Tedros Ghebreyesus foi ministro da Saúde e dos Negócios Estrangeiros. Maputo 105 FM.
Moscovo acolhe esta sexta-feira o primeiro encontro bilateral entre representantes da Turquia e da Arménia desde 2009. O controlo do enclave de Nagorno-Karabakh por parte do Azerbaijão terá ajudado a desbloquear a situação, como nos relata de Ankara o nosso correspondente José Pedro Tavares. Serdar Kilic, ex-embaixador turco nos Estados Unidos, e Ruben Rubinian, vice-presidente do Parlamento arménio, reúnem-se hoje em Moscovo para tentar estabelecer um plano para a Turquia e a Arménia reatarem relações diplomáticas quebradas há 28 anos, em 1993, quando separatistas arménios ocuparam o enclave de Nagorno-Karabakh, um pedaço de território azeri. A fronteira entre a Turquia e a Arménia, de 300 km, está selada desde então. São as primeiras negociações diretas desde 2009. Nessa altura, um processo similar produziu mesmo um acordo, mas este nunca foi ratificado pelos parlamentos dos dois países, em parte devido à pressão do Azerbaijão sobre a Turquia. Ironicamente, a vitória do Azerbaijão no conflito em Nagorno-Karabakh, que começou no fim de setembro do ano passado e durou 6 semanas, terá desbloqueado a situação. Nessa guerra, que matou cerca de 6.500 pessoas e que durou 6 semanas, os azeris, com a ajuda preciosa da Turquia e dos seus drones, infligiram uma pesada derrota aos separatistas arménios e reconquistaram 7 distritos do enclave. Para além de Nagorno-Karabakh, outro grande tema envenena as relações entre a Turquia e a Arménia: a morte de 1,5 milhões de arménios durante a Primeira Guerra Mundial, nos últimos anos do Império Otomano, que os arménios classificam de genocídio, enquanto os turcos defendem que essas vítimas foram o resultado de uma tentativa de repor a ordem numa sublevação popular. A Arménia, que não tem acesso ao mar, teria todas as vantagens em ter boas relações com a Turquia por motivos económicos. Uma normalização nas relações com a Arménia iria também melhorar a imagem da Turquia, bastante negativa em muitas capitais ocidentais. José Pedro Tavares, RFI, em Ankara. No Campeonato Africano das Nações de Futebol, os Camarões, país anfitrião, apurou-se ontem para os oitavos de final, depois de vencer por 4-1 a Etiópia no estádio de Olembe, em Yaoundé. Em conferência de imprensa, António Conceição, treinador português dos Camarões, estava satisfeito com o resultado. Na nossa fase defensiva tivemos alguns pequenos problemas na primeira parte. A equipa não esteve ajustada dentro daquilo que era o nosso plano de jogo, a nossa estratégia. A equipa adversária aproveitou-se disso e conseguiu fazer um golo. A equipa reagiu bem. Da fase ofensiva criamos bastante volume ofensivo, algumas situações de golo. Conseguimos chegar ao empate e ao intervalo falei com os jogadores no sentido de que tínhamos um plano de jogo e uma estratégia para este jogo. E ela não estava a ser cumprida a 100%. E a partir dessa circunstância teríamos que melhorar no posicionamento, melhorar na atitude agressiva perante a bola com o adversário em posse. A equipa reagiu, melhorou e pronto, e acabamos por ganhar bem. Fizemos uma boa segunda parte, tivemos momentos altos, mas há pequenas coisas que vamos ter que retificar porque as dificuldades vão aumentar com o desenrolar da prova e nós temos que estar bem, temos que ter sempre rigor e consideração naquilo que fazemos dentro das 4 linhas. António Conceição, treinador português dos Camarões, declarações recolhidas pelo nosso enviado especial Marco Martins. Aqui em França, a exposição Europa Oxalá está patente até este domingo no Museu das Civilizações da Europa e do Mediterrâneo, em Marselha. A mostra apresenta obras de 21 artistas e intelectuais europeus cujas famílias têm origens das antigas colónias. O curador português António Pinto Ribeiro afirma que esta exposição revela esperança no futuro. E a estranheza do título da exposição decorre de 2 coisas. Primeiro, é evidente que esta exposição tem uma dimensão política também associada e, portanto, colocarmos o termo Europa era de facto para nós olharmos para a Europa, refletirmos sobre a Europa, vermos o que está a ser produzido na Europa, e o termo Oxalá, cuja origem ancestral é Inshallah e que nós retiramos, está associado a uma certa dimensão religiosa. Nós retiramos essa dimensão religiosa do termo e, portanto, passamos a utilizar o termo Oxalá, que é um termo português, vernacular, que não está associado a nenhuma dimensão religiosa, que é reconhecido em Espanha, Itália, em França e em muitos países como um termo de uso mais ou menos corrente e, de alguma forma, tem uma carga positiva de expectativa em relação ao futuro. Quando nós afirmamos, nós portugueses, ou as pessoas que utilizam a língua portuguesa como língua de comunicação, o termo Oxalá quer dizer que há uma expectativa de boas notícias, uma expectativa de boas aventuranças, assim se pode dizer. O curador português António Pinto Ribeiro, da exposição Europa Oxalá, que está patente até domingo no Museu das Civilizações da Europa e do Mediterrâneo, em Marselha, entrevistado aqui por Ligia Anja. É o ponto final neste bloco informativo.